falar sobre mitos e verdades da cirurgia bariátrica. Está aqui nos nossos estúdios de volta, Dr. Oscar Barroso Marro, uma das maiores especialidades nesse assunto no nosso país. Inclusive, vou até advogar em causa própria também, que eu quero me orientar com ele. Eu já até falei, né? Eu quero fazer cirurgia com o senhor. Se eu tiver que fazer cirurgia, eu quero fazer com o senhor. Tudo bem, doutor? Bem. É um prazer recebê-lo. O prazer é meu, o prazer será meu. De fazer cirurgia? Ó, vamos ver se eu crio coragem aqui. O problema não é coragem, né? Porque a gente confia no profissional. O problema é o tempo, né? Porque fica muito tempo afastado, não, doutor? Hoje em dia, com a cirurgia videolaparoscópica, a recuperação é muito rápida. Os pacientes que não têm um trabalho que não exige esforço físico, sim, eles podem voltar a trabalhar a partir de uma semana. No meu caso, que eu já fiz a cirurgia bypass intestinal, eu posso fazer essa cirurgia também? Para o paciente que já fez bypass intestinal e voltou a ganhar ou não perdeu a quantidade que gostaria, a gente tem feito uma técnica chamada sleeve gastrectomia, ou gastrectomia vertical, que mexe somente no estômago, já que o intestino já foi manipulado. Já foi trabalhado. E com resultados muito bons. E a mesmo período de recuperação, é da mesma forma? O que às vezes faz com que a cirurgia demore a recuperação é o tipo de corte. Né? Então, tá. As cirurgias que têm cortes grandes, cirurgias que mexem em grande parte da musculatura, essas cirurgias demandam um tempo maior de recuperação. Cirurgia laparoscópica, por ser minimamente invasiva, a recuperação é extremamente rápida. Atenção, gente, vocês que aí me acompanharam na cirurgia, aliás, muita gente fez a cirurgia depois que eu fiz, né? Você tem mais ou menos uns 5 anos, vai para quase 6 anos já, e tem muita gente que não perdeu o peso, que gostaria de perder tudo, né? E gostaria de fazer a cirurgia. Agora já tem essa opção, que é a Sleeve, que a gente pode fazer só estômago. Vamos conversar depois sobre isso com mais calma, tá, doutor? A primeira pergunta minha é: quando é que a obesidade vira doença? Quando o sobrepeso vira doença, doutor? O excesso de peso, ele se torna doença porque ele começa a atrair várias doenças. O organismo ele começa a trabalhar em sobrecarga. Sim. Então, primeiro a gente tem que saber qual que é o peso ideal. A gente utiliza uma fórmula que é a maneira mais fácil de se avaliar se a pessoa está no peso ideal ou não, chamada índice de massa corpórea. Certo. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Quando essa fórmula dá acima de 25... Peso dividido pela altura, 1,70m, 1,72m que eu tenho, mais ou menos. Multiplico por 2, o peso eu divido por esse total. Pelo resultado. Ok. É o peso dividido pela altura vezes ela mesma, né? Tá. O resultado dessa conta a gente coloca numa tabela. O ideal é que fique entre 18 e 24. O resultado tem que ficar entre 18 e 24. Certo. 24,9. A partir de 25, a gente chama de sobrepeso. A gente diz que a pessoa já está acima do peso. O sobrepeso é uma situação de alerta, onde a gente tem que estar atento, porque a tendência do ser humano é sempre aumentar o peso com o passar da idade. Sim. Porque o metabolismo vai reduzindo a tendência a pessoa ganhar peso. Então, o sobrepeso seria um alerta. A partir de sobrepeso, a gente já chama de obesidade. A obesidade ela é dividida em graus. Grau 1, grau 2 e grau 3. Certo. À medida que vai aumentando o grau, aumenta o nível de excesso de peso e aumenta a chance de desenvolver problemas de saúde. Nossa, isso é muito sério, né? Então, a obesidade é uma doença. Sim. A obesidade mórbida é uma doença muito grave. Riscos altíssimos para a saúde, para a vida do paciente. O risco de desenvolver doença, e a gente sabe que a pessoa com obesidade, ela vive menos. Sim. Então, além de viver mal, a pessoa com obesidade, a expectativa de vida é menor do que uma pessoa com peso normal. Isso realmente é uma questão. Muita gente tem falado também, tem mandado inclusive e-mails para a gente aqui, falando da idade, que tem a mãe que está muito obesa, mas tem medo dela enfrentar uma cirurgia, que os riscos são maiores, né? E realmente são maiores, né, doutor? Igual, por exemplo, pacientes com 60, 70 anos já tem um risco maior. A gente diz que é um risco relativo. Sim. Porque a gente vê pessoas com 40 anos que têm uma saúde bem prejudicada, né? E a gente tem pessoas com 70, 60 anos, 65, que têm uma qualidade de vida muito boa.
Então o paciente, ele tem indicação de operar, ele tem obesidade mórbida, então ele passa por uma avaliação, onde ele consulta com vários especialistas. Se ao final dessa avaliação ele se mostrar apto a se submeter a uma cirurgia, ele vai ser operado. Mas pode ser que o cardiologista, por exemplo, contraindique a cirurgia por conta de uma doença cardíaca ou uma pressão difícil de controlar. Ok. Então vamos lá, vamos para os mitos e verdades, que está todo mundo ali ansioso, inclusive em casa, para saber o que é mito e o que é verdade na cirurgia bariátrica. É uma curiosidade que todo mundo tem, inclusive eu também, como futuro paciente, né, eu também tenho essas curiosidades aqui. Perde-se mais peso nos primeiros 6 meses depois da cirurgia? Verdade. No começo, onde o paciente tem uma dieta mais restritiva, ele tem uma perda de peso maior. A perda de peso estaciona com 1 ano, mas ela é mais intensa nos primeiros meses, excepcionalmente nos primeiros 6 meses. Tem uma projeção de quantidade de peso? Não. Depende da cirurgia que é realizada. O bypass gástrico, que é a cirurgia mais realizada no mundo, Sim. a expectativa é perder 40% do peso ao final de 1 ano. Nossa, é muita coisa, hein? Bastante. Muita coisa. Depois de uns anos, o paciente volta a engordar? Mito. Sim. O peso estabiliza com 1 ano. Certo. Com 1 ano, o paciente ele vai ter aquele peso e ele deve manter. Se ele fizer uma dieta, ele vai emagrecer mais. Se ele fizer uma extravagância, se ele de repente burlar as orientações médicas e da nutricionista, ele pode ganhar peso. A gente tem muitos pacientes que não ganham peso, mas também tem pacientes que por indisciplina podem voltar a ganhar peso. Tudo depende da mudança de hábitos alimentares, né? É o que eu sempre falo, que a cirurgia é uma oportunidade de mudança de vida, né? Ela não resolve, não faz milagres também, se a gente também não fizer a nossa parte. Bom, outro questionamento. Sempre é possível fazer a cirurgia por videolaparoscopia? Hoje não existem contraindicações para cirurgia laparoscópica. Então, a princípio, qualquer paciente pode ser submetido à técnica videolaparoscópica. Mas também é verdade que durante a cirurgia, embora seja extremamente raro, pode acontecer de ter que converter a cirurgia laparoscópica para a cirurgia convencional. Durante o procedimento? Durante a cirurgia. Às vezes por algum sangramento, algo que fuja ao controle, que fuja da previsão, pode ser necessário a conversão. Certo. Mas, a princípio, não existem contraindicações para a cirurgia videolaparoscópica. Ótimo, isso é uma excelente notícia para todos nós aí, queremos fazer realmente a cirurgia e queremos um resultado mais rápido, não um resultado de emagrecimento, mas pelo menos sair desse pós-operatório para a gente voltar às nossas atividades normais. E depois que a pessoa fez a cirurgia, quanto tempo depois ela volta a se alimentar normalmente, fora aquela dieta restritiva que tem nos primeiros dias, doutor? Aproximadamente 30 dias. Com 24 horas é iniciada uma dieta líquida, exclusivamente líquida. Essa dieta ela permanece por 15 dias e a partir de 15 dias se acrescenta alguns alimentos, aumenta a consistência desses alimentos, até chegar ao período de 30 dias onde o paciente tem uma dieta bem normal. Agora, eu vou ser sincero para o senhor, eu já acompanhei alguns pacientes que já fizeram a cirurgia e passaram pela cirurgia, eu nunca vi o tempo correr tão rápido. Tudo é muito rápido, né? Igual, por exemplo, quero mandar um abraço para o Jaime aqui, que é o diretor lá da PUC TV, que fez a cirurgia. Ele já tem 2 meses já que ele fez a cirurgia e fez praticamente ontem, né? E agora ele emagreceu muito também. Isso aí realmente nós estamos muito felizes por ele. Um abraço aí, Jaime, parabéns pela decisão muito sábia que você tomou. Próxima pergunta, mito ou verdade? A mulher que fez cirurgia bariátrica não pode engravidar? Mito. Esse é um grande mito. Mesmo? A mulher que fez cirurgia bariátrica, ela pode ter quantos filhos ela quiser. A gente só pede que o paciente ela não engravide nos 15 meses seguintes após a cirurgia, que é o período onde ela ainda pode perder peso. Então, estabilizou a perda de peso, 1 ano, 1 ano e meio, ela pode engravidar e pode ter quantos filhos quiser. Agora uma pergunta, se ela fez a cirurgia plástica, aquela da barriga, como é que chama? Não fugiu agora o nome. Abdominoplastia. Abdominoplastia. Se ela fez a cirurgia, ela não pode engravidar, né? Se ela fazer essa cirurgia? Pode. Não é uma situação ideal. Por isso que os cirurgiões plásticos,
advogam que o paciente ela faça a abdominoplastia quando tiver com a família já definida, com os filhos definidos. Mas uma mulher que fez a abdominoplastia, ela pode engravidar, sim. Tá, ok. Vamos lá. Mito ou verdade? Essa aqui é muito interessante. A depressão é uma consequência comum para quem faz a cirurgia? Mito. Isso é um grande mito. É isso, é uma dúvida que nós temos. Sempre um motivo que a gente tem que desmistificar no consultório. Cirurgia bariátrica não dá depressão. Na maioria das vezes, ela melhora os aspectos emocionais por conta, melhora a autoestima, melhora a saúde, qualidade de vida. Os pacientes com obesidade, eles têm uma dificuldade em socializar. Então, depois da cirurgia, melhora. É absolutamente mito o fato de um paciente fazer cirurgia e entrar em depressão. Depressão, é. Isso também vai de cada pessoa também, né? Uma coisa eu acho que não está vinculada à outra, né? Agora, 40%... Tem pré-histórico de depressão. 30% a 40% dos pacientes que vão operar, eles têm depressão. Exato. É lógico que depois da cirurgia, um evento, como até antes da cirurgia, pode desencadear uma crise de depressão. Mas a cirurgia em si não causa depressão. Ok. Deixa eu tentar só responder rapidamente, o nosso tempo já está esgotado, mas eu preciso perguntar isso aqui, que são os nossos telespectadores, nossos internautas que nos mandam, eu preciso finalizar isso aqui. O paciente pode ser operado mesmo que sofra de gastrite? Pode. Mito ou verdade? Paciente que tem gastrite, paciente que tem refluxo, paciente que tem pedra na vesícula, todos os pacientes com essas doenças digestivas, eles podem fazer a cirurgia. Ok. Depois da cirurgia bariátrica, o paciente deve fazer cirurgia plástica corretiva? Pode fazer. O paciente, às vezes a gente acha que um paciente perdeu muito peso vai precisar de uma cirurgia. Quando o paciente é muito jovem, isso pode não ser necessário. Certo. Então, nem sempre é necessário fazer cirurgia plástica após cirurgia bariátrica. Depois que faz cirurgia, pode ter anemia, pode ficar com os cabelos caindo, pode acontecer? Pode. Isso acontece principalmente nos primeiros meses após a cirurgia, certo, que é o período onde o paciente está emagrecendo. Então, o paciente, durante essa perda de peso, o organismo desvia todos os nutrientes para os órgãos vitais e ele tira daquilo que é menos importante para o corpo, que é unha e cabelo. Okay. Isso não é importante. Tá. Eu só preciso finalizar, porque eu esqueci de falar no início dessa entrevista, mandar um abraço para Maria Tereza. Ela é de Ceilândia, em Brasília, e ela me mandou um e-mail muito interessante, me relatando que a vida dela toda ela foi obesa, né? E ela queria realmente fazer a cirurgia, mas os parentes colocam medo nela e tudo, e ela está tentando fazer o regime. E ela está com peso realmente, pelo que eu entendi, ela não quis falar para mim, mas ela está muito obesa, né? Eu vou te mandar um recado, não adianta. Isso é depoimento pessoal de um gordo, tá? Sempre fui gordinho. Depois de um certo tempo, não adianta mais a dieta, tá? É interessante fazer, isso é uma opinião minha, não tem nada a ver com o doutor aqui, mas é uma opinião minha. Tem que fazer a cirurgia, a melhor coisa que tem. Isso é besteira, isso é bobagem. Lá em poucos minutos, poucas horas, você já faz a cirurgia e já tem uma vida melhor, tá? Um abraço para você e obrigado pela audiência. Eu tinha que fazer esse depoimento no início da entrevista, eu esqueci, mas é importante a gente falar com as pessoas que isso é uma coisa minha, isso é verdade minha, né? A gente, depois que vive isso, a gente tem condições de falar com as pessoas. Doutor, muito obrigado pela sua participação. A gente queria explorar mais, mas infelizmente nosso tempo está um pouquinho esgotado, mas nós aguardamos a vinda do senhor o mais breve possível aqui no programa. Eu agradeço mais uma vez o convite e dizer que eu estou sempre à disposição para vir falar sobre esse tema que é motivo de muitas e muitas dúvidas. É verdade. Isso é muito importante. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre varizes pélvicas. Se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo.